Olá! Olá, Márcia! Olá, Lea! Como é que vocês estão? Bora falar sobre o fator de sensibilidade hoje? Será que o seu tá ajustado? Será que você sabe? Você sabe o que é isso? Me conta aí. Quem sabe o que é fator de sensibilidade? Você acha que o seu tá ajustado? O seu fator de sensibilidade em todos os horários é igual? Me conte aí. Oi, Pati. Oi, Ana Clara. A Rafa já chegou, então bora lá. Ah, hoje tu vai descobrir. Olá, Andréia. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, sem eco? Com a Rafa. Então vamos sair desse sobe e desce, vamos sair dessa montanha russa. É o primeiro passo para sair da montanha russa, né? Olá. Me Veja ouvindo? se a Rafa entra da eco aí, pessoal. Aí eu coloco o fone. Cada dia num cenário novo aqui hoje. Tá testando agora. E Tudo vamos esperar. bem? Estão me ouvindo direitinho, então? Estamos. Ótimo. Eu vejo Projeto Fênix entrou. Fiquei pensando. Deu um bug na cabeça. Quem foi? Foi aquele? Exato, foi a Van, foi a Duda. Os maridos, que às vezes tem assim, Ah, é verdade. mas acho que não. Então vamos falar. Hoje o tema é fator de sensibilidade, né? E isso pode atrapalhar muito um tratamento, aliás, 100%. Quem aí também usava ou ainda usa o fator de sensibilidade igual em todos os períodos? Eu usei bastante, muito tempo, e era frustrante, porque eu não sabia por que estava dando errado. Né? Eu estava fazendo exatamente como o médico me passou, o fator de sensibilidade, então por que continuava a dar errado? Passou por isso também, Rafa? Sim, passei. Inclusive, a gente até falou isso ontem, né? Normalmente a gente sai do médico com essa orientação de 1 para 50 em qualquer horário. Eu pego a maioria dos pacientes assim ainda hoje, não é uma coisa que, eu fiz isso porque eu tenho diagnóstico de muitos anos. Não, ainda é assim. E você percebe que na maioria das vezes não é, né? Não é sempre o mesmo fator para o dia todo. E isso costuma mudar muito também a depender do período do mês ou a depender da tua atividade física, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, para não se perder, aqui tem uma caixa embaixo da Rafa com um ponto de interrogação. Vocês vão mandando que ao final da live a gente responde para vocês ao vivo, tá? É que se vocês mandam aí, a gente acaba se perdendo e não consegue responder. Então tá, vamos começar pelo básico, né? Eu percebo que muita gente não sabe o que é fator de sensibilidade. Aliás, eu fiquei surpresa, até falei isso, que eu fiz uma enquete no Stories e mais de 32% das pessoas que responderam aquela enquete não sabiam o que era fator de sensibilidade. O que é fator de sensibilidade, Rafa? Fator de sensibilidade, né, então, nada mais é do que quanto cada unidade de insulina vai baixar a sua glicemia, né? Normalmente a gente sai do médico com uma meta glicêmica e eu gosto muito de trabalhar com a meta de pessoas sem diabetes, então a gente pode pensar numa meta glicêmica de uns 80, 90 no máximo, mas a maioria segue uma meta glicêmica de 100, até porque se objetiva a média. Então, por exemplo, eu quero ficar de 70 a 120, eu faço uma média e vou para essa média. Normalmente eu
vou perseguir essa média. Então, por isso que a maioria tem essa média glicêmica, meta de 100. E você vai calcular a tua dose de insulina, se baseando no teu fator de sensibilidade e buscando voltar sempre à sua meta glicêmica, certo? Então, vamos supor que eu tenha acordado com uma glicemia de 200, meu fator de sensibilidade é 1/50, padrãozinho lá, e aí eu vou querer corrigir essa glicemia. Se eu faço uma unidade a cada 50 pontos acima da minha meta, que é 100, então eu aplicaria 2 unidades de insulina e essa glicemia de 200 baixaria para 100, certo? E isso é uma coisa que precisa ser observada e o cálculo é basicamente esse. Isso é fator de sensibilidade, tá? E aí a gente tem várias possibilidades de cálculos, né? Inclusive a aula que a gente passou lá no grupo, para quem estava no grupo, ela é bem completa. Eu mostro o cálculo que é feito, que é você pegar 1.500 ou 1.700 e dividir pelo total de insulina aplicada durante todo o dia de uma pessoa. Só que por que que isso muitas vezes não dá certo, né? Porque a gente sabe também que é muito variável o total de insulina aplicado num dia. Ninguém faz dose fixa, né? Que ninguém faz, né? Tem gente que faz, lógico. Mas no mundo ideal, pode ser que hoje eu acorde e queira comer um pão. Ou pode ser que hoje eu acorde e queira comer ovo. A minha dose de insulina já mudou. Sobre isso, né, Rafa? Todos os cálculos que a gente encontra nos livros de medicina, o que é ensinado na faculdade, a gente volta para tratamentos muito engessados, sem Exato. nenhuma liberdade, como se fosse uma caixinha realmente que o diabetes vai ficar ali. Eu acho que é por isso que nasce tanto mito também sobre diabetes, né? Porque realmente todos esses fatores, essas continhas, sempre levam a muita engessamento do tratamento. Exatamente. Então, ou você faz esse cálculo, ou muitas vezes você calcula por peso, que também não é o correto, porque se a gente sempre usa o nosso exemplo, né, Nath? Que a minha dose de insulina é totalmente da sua e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque muitas vezes eu tenho o mesmo peso que uma outra pessoa que usa o dobro da insulina e realmente a necessidade dela é outra. Então, não é esse o guia que a gente deve ter. O guia que a gente precisa seguir é a nossa resposta a esse tratamento, a essa dose de insulina. Por isso que a gente sempre bate na tecla também de que não existe um número que você deva perseguir, ou então não existe assim um número para dizer assim, ah, não, 20 é uma basal alta, ou 15 é uma basal baixa, 6 é muito baixa, tá baixo demais. Não, é o teu tratamento que vai responder a isso, assim como o teu fator de sensibilidade também precisa ser ajustado dessa forma, né? Exato. É aquela velha máxima, aquela frase que eu sempre falo. Entre o mapa e o terreno, sempre fique com o terreno. E o terreno, nesse caso, são vocês. A gente está se baseando, às vezes, no outro, no livro, e não está dando certo. Exato. Então, tem esses cálculos, né? Tem esse número de divisão, tem o peso, ou tem simplesmente seguir 1/50 e vida que segue, mas todos esses cálculos são bases, né? Para a gente partir normalmente de um princípio, e aí é que vem a questão, a gente precisa individualizar o tratamento e testar, principalmente, né? E aí a gente vai perceber testando que não é sempre 1/50, e normalmente esse fator muda a depender de várias situações. Exato. Eu sempre uso o exemplo, até semana dei esse exemplo da Joaninha, mas a Joaninha sou eu mesmo, né? A Joaninha que sou eu, acordo com resistência à insulina. Se eu vou tomar, né? Eu não consigo tomar a mesma quantidade, se eu tomasse a mesma quantidade de insulina que eu tomo para quando eu estou com resistência à insulina, que é pela manhã, devido ao fenômeno do alvorecer, se eu tomar a mesma quantidade de insulina para o meu pós-treino, exemplo, fui treinar com hiperglicemia, não tomei naquele se eu fizesse o mesmo fator de sensibilidade, seria hipoglicemia na certa. E vice-versa, se eu fizesse o mesmo fator de sensibilidade que eu faço pós-treino de manhã, eu teria continuaria e iria longe para a hiperglicemia. Então, é essa a questão. Os nossos hábitos também vão ditar o nosso fator de sensibilidade. Totalmente. Porque, e é o que você sempre fala, né? Que a gente precisa de rotina, principalmente.
E eu diria que isso é importantíssimo para aquelas pessoas que não conseguem ajustar sozinhas. Porque se você acostumou e fez dar certo de uma forma e você vai lá e simplesmente decide treinar amanhã de manhã ao invés de treinar à noite, provavelmente já vai dar errado. Se você Exato. não souber que você precisa ajustar isso quando você muda a tua rotina. E isso acontece, e acontece comigo de vez em quando, né? Eu até às vezes conto isso, porque é uma coisa que tem a teoria e tem a prática. Então, eu sei a teoria, só que quando eu mudo, até eu ajustar, eu vou ter provavelmente algumas situações de algum errinho, né? Também é importante entender isso, que você vai precisar ir testando à medida que você vai mudando a tua rotina, não vai ter muito jeito, né? Então, se Exato. você é acostumado a treinar à noite, né? E você, por exemplo, não aplica insulina para proteína na janta porque você treina à noite, o treino em si já é suficiente para cobrir a dose que você faria para proteína. Então, você não precisa, acaba não precisando aplicar insulina ali. Só que amanhã você decide treinar às 10 horas da manhã. E aí, provavelmente, o que vai acontecer? Você vai ficar mais sensível à insulina no almoço? Pode acontecer, né? Vai depender, sempre vai depender da pessoa, né? Isso não é uma máxima verdadeira para todo mundo. Mas, a princípio, é o que é esperado. Exato. E se você não costuma corrigir a proteína da janta porque treina, você tem que entender que se você não vai treinar naquela noite, provavelmente você vai precisar corrigir a proteína naquela noite. Então é aí que tá, são os detalhes, né? São as individualizações, são as mudanças que a gente vai tendo que fazer E aí, com nossa. entender esses detalhes, porque às vezes o erro de um tratamento, e é o que a gente sempre fala, por exemplo, se você errar à noite, gente, representa um terço do seu dia. Você vai continuar, você vai ficar um terço do seu dia fora da meta. Isso vai impactar. Só que aí acontece um, acontece dois, acontece todos os dias. Isso É, vai impactar a sua memória glicada. Então, como? exatamente. E a exemplo disso tudo, eu, como a gente até falou ontem, né, eu não tô conseguindo treinar, eu tô enlouquecida que eu não tô conseguindo treinar. E a minha glicose está realmente numa resistência, assim, que eu não estava mais acostumada. Eu tô tendo que aplicar muito mais insulina, então eu realmente já mudei muito meu tratamento só por ter deixado de treinar por 3 dias. Então você pensa, não é muito simples, né? Você simplesmente sair do médico e, tá, 1 para 50. Será? Exato, Nunca vai ser assim. Você vai ter que ir ajustando à medida que a tua vida vai acontecendo, exato. individualizando. Isso é muito importante, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Mas é isso, quando você entende, para de. É o que a Rafa falou. Ela já percebeu, não vou conseguir treinar. Então, quais atitudes eu vou tomar? Já vou aumentar minha basal, talvez ali aumentar diminuir o fator de sensibilidade, dar uma apertadinha em razão insulina, carboidratos, dar uma apertada na dieta. É exatamente, a gente tem que ir manejando conforme está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo. Exato. Não dá para simplesmente dizer, nossa, agora estou desesperada, minha glicose não baixa. Calma, tem o que a gente possa fazer. A gente precisa entender o que aconteceu para sua glicose não estar baixando, né? Então, sei lá, tem N motivos de ela estar mais alta, mais resistente. Então, a gente vai ter que entrar com mais insulina, provavelmente. Exato. Uma coisa que perguntam sempre, né? Se aumenta a basal, o que que acontece? Muda o seu fator de sensibilidade? Normalmente, o esperado é que você só aumente a basal por estar mais resistente à insulina. Essa é uma visão que eu tenho. Então, se eu aumentei minha basal por estar mais resistente, eu espero voltar à mesma sensibilidade que eu sempre tive, a mesma relação insulina-carboidrato que eu sempre tive, porque eu ajustei minha basal para isso, certo? É, Então, a questão é isso, é essa. Eu prefiro muito mais ir mexendo nessa basal do que ficar esperando que mude a minha relação insulina-carboidrato. Agora, outra coisa. Será que é interessante num ciclo menstrual que eu vou ficar mais resistente por 2 dias, né? Eu sei, eu percebo ali que na TPM minha glicose descompensa um pouquinho. Se eu uso Tresiba, que demora um pouco mais a se ajustar, será que é interessante eu mexer na Tresiba ou eu mexer na relação insulina-carboidrato, ou mexer mais na dieta, apertar, comer menos carboidrato? Então, aí é outra questão,
né? Nesse ponto, eu não acho que seja muito interessante mexer na Tresiba, não. Eu prefiro apertar a contagem. Então, tem que Exatamente. entender também. É isso, né? Saber planejar o que dá melhor para você. Mas pensando por esse ponto, é exatamente, inclusive, se você usa uma insulina que é igual a Tresiba, ela não vai, né, ter o seu efeito. É o que a gente sempre fala, bate nessa tecla da questão da Tresiba. Não é assim. Não, você não vai mudar da Tresiba um dia e você vai ver o resultado ali, né, daquele dia. Eu já atendi paciente que a orientação do médico que foi passada era o quê? Acordou com uma glicose de 120 e aumenta a imunidade de Tresiba. Poxa, mas e aí? Só porque Perfeito? às vezes a janta foi diferente, você vai mexer na sua Tresiba, e daí na noite, daqui a 2 noites é que ela vai responder. E aí, você. É uma bagunça total, não tem como dar certo, né? Então não dá, não é por aí. Agora, se a gente estiver falando do malanto, de uma insulina que responde mais rápido, muitas vezes é mais fácil de ajustar, sim, né? Enquanto isso, vou fazer massagem de proteína, só um momento, pessoal. Que é quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Essa tampinha na boca aí, eu nunca consegui. Nunca consegui botar. Isso, gente. Não adianta, não é pra mim. Não, não coloca a tampinha na boca. Não, tira a tampinha daí que é sujo. Falou a pessoa que chupa o sangue do dedo. Pois é, gente. Não tem mole, não tem moral alguma. Mas voltando aqui. E uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem muito, fator de sensibilidade com razão, insulina, carboidratos. Até uma coisa interessante, eu fiz um teste hoje e amanhã eu vou concluir para vocês. Que eu queria mostrar o porquê que aquela conversa que a gente estava tendo ontem de tomar insulina antes e a diferença de tomar a insulina na hora. Testei o mesmo prato, com o mesmo horário, no mesmo período, para vocês entenderem a diferença. Esse teste é ótimo. É muito legal, porque você vai perceber claramente a diferença, né? Eu percebo, nossa, é muito claro. Quando você aplica a insulina com antecedência, pode até comer mais carboidrato e vai dar certo normalmente, Exato. né? Então, muitas vezes, sabe o que eu estava pensando até? Muitas vezes eu percebo assim que a necessidade de fazer uma low carb mais restrita, ela vai para aquele paciente que tem aquela preguicinha de fazer a contagem bem feita, de pesar os alimentos, de fazer a coisa bem certinha. Funciona mais fácil, né? Funciona melhor para essa pessoa fazer uma low carb mais restrita. Por quê? Porque, lógico, vai dar mais certo, vai ser mais tranquilo de se errar, vai errar pouco. Agora, se você quer comer um pouquinho mais de carboidrato e quiser pesar, assim como a gente faz, né? Quando eu falo um pouquinho mais, é sempre um pouquinho, né? Um excesso, continuando em low carb, mas não tão restrita, vai dar certo também, é só aplicar um pouquinho antes essa insulina. Então, É observa se o erro não está justamente aí, no tempo de aplicação da insulina, na pesagem desse alimento, que provavelmente tá aí, verdade. na contagem. Na contagem Exato. bem feita, né? Exato. É essa questão. Mas voltando aqui, sobre a questão de relação insulina-carboidratos. Também que é uma coisa que quando a gente vai aprender os númerozinhos que nos passam, né? E esses dois geralmente estão engessados. E esses dois, tudo que nós estamos falando aqui serve para os dois. É muito difícil você não ter que mudar também a sua relação insulina-carboidratos. Me conte aí quem ainda tem a insulina-carboidrato igual para todo o período de dias. Eu bugou o meu Instagram, tá? Eu tô com um número fixo de views e ninguém comentando nada. Então, Tá? eu não espere que eu veja comentários que eu não vou ver. Entra, quem entra como convidado dá uns bug no Instagram. Ele Dá, tá né? realmente Pra mim, aqui. Eu ainda tem realmente tem um número, né, grande de pessoas que realmente continuam com esses números iguais e ingestados. sim. E é óbvio, né, que se você tem mais resistência à insulina ao ponto de ter que aplicar 1 para 25 de manhã, que é uma unidade a cada 25 pontos de glicose acima da meta, você provavelmente precisa de uma relação insulina-carboidrato diferente, mais apertadinha, porque nitidamente você é mais resistente. Então,
Poxa, eu faço um para 25 de manhã, mas eu faço um para 20 no dia todo. Será que tá certo? Provavelmente é um erro que a gente já identifica de cara aí, né? Então tem que testar também. É outra coisa que faz, faz diferença aí no tratamento. Mas a grande questão é, estão falando aqui em 1 para 50 faz um ano. Gente, eu passei um ano que eu faço com 1 para 50. Eu realmente tinha um tratamento, eu brinco assim, porque realmente eu tive um tratamento que era NPH regular, dose depois passou para o tratamento mais engessado, né? Não sei qual era pior. Depois passamos para fator de sensibilidade ultra rápida, eternamente o valor e dando tudo errado. Mas, Rafa, como que interpreta se tá certo, se não. O que eu faço? Porque eu tô vendo que tá dando tudo errado. Mas e aí? Muitas vezes eu percebo que as pessoas não sabem identificar o porquê. E uma grande questão também que eu vejo é quando a gente fala de fator de sensibilidade, as pessoas geralmente elas são até desinteressadas por esse assunto. Porque ela pensa, e aliás, como um todo, eu vejo muito isso quando as pessoas estão na indecisão de entrar ou não entrar na jornada. Elas pensam, eu sei que é isso. Tá, você saber o que é isso na prática está dando certo? Exatamente. Você está aplicando uma unidade a cada 50 pontos. E a tua glicose, depois de 2 ou 3 horas, é importante sempre dizer 2 ou 3 horas, porque tem gente que precisa esperar 3, tem gente que precisa esperar 2. Então, eu sempre vou falar 2 a 3. Será que essa glicose de 2 a 3 horas, depois dessa correção, voltou para onde estava? Voltou para sua meta? Né? Então, é assim que se testa, não é muito difícil, não. Você vai aplicar a insulina e vai entender se deu certo. Então, apliquei ali, meio-dia, uma unidade de insulina para baixar 50 pontos. 3 horas da tarde, a minha glicose está em 125. Será que essa glicose foi coberta por uma unidade de insulina ou será que você deveria ter aplicado mais? Provavelmente você deveria ter aplicado 2 unidades de insulina nessa situação. Então tem que observar e testar. E sempre é importante frisar que esse teste nunca é feito de uma única vez. Tá? Então, sempre que a gente quer observar padrões, a gente vai observar esse padrão por 3 dias, pelo menos, né? Então, esse Exato. teste tem que ser feito de mais de um dia, porque a gente sabe que um dia o diabetes simplesmente decide Não não funciona. funciona, né? Exato. Uma, uma coisa que eu percebo também, as pessoas, ela tá vendo que tá dando errado, ok, mas ela vai seguindo a vida e vai acontecendo e continua. O dia que ela para, fala, eu vou testar isso, vejo muito isso na jornada. O dia que ela para e coloca, anota a glicemia dela. Coloca os horários, coloca o que comeu, anota os resultados, aí vem um baque. Realmente, porque ela não tinha ciência que aquilo estava tão bagunçado, que aquilo estava aqui. Eu vejo até pessoas com Libre, ela não observa o gráfico diário. É como se aquilo não existisse realmente. Ela quer Não saber. serve para nada, né? Exato. A gente até fala da questão que o Libre é uma Ferrari. Você sabe utilizar. Se você colocar a gasolina errada, não vai dar certo. Se você colocar o combustível errado, não vai dar certo. Mas é Exato. exatamente isso. Aí quando para, faça do fator sensibilidade, da razão insulina carboidratos. Anota a sua glicemia 3 dias. Anota quanto você tomou de insulina. Aí você vai ver, está dando certo ou está dando errado. Exato. E a importância de anotar, ela é realmente uma questão, porque ninguém quer anotar. É, A maior dificuldade que eu encontro hoje no meu atendimento é fazer com que o paciente anote a glicose. É de 3 dias que eu peço. Sem isso, e eu sempre explico com essa clareza, se você não me traz dados, como que eu vou analisar? Eu não tenho como analisar, como chutar se a tua glicose está dando certo ou não. Então, Rafa, aí aparece lá, eu com o relatório do Libre para analisar. Tá, beleza, tem um morro aqui. O que que você comeu? E agora? Ah, eu comi isso e isso. Em que quantidade? Não me lembro. Tá, mas você lembra quantas unidades de insulina você aplicou? né? Não, não lembro. Eu acho que foi tanto. Deve ter sido tanto, porque. Mas não tenho certeza, sabe? Então, como que você espera fazer um ajuste nesse tratamento se você não tem dados para analisar? É importante demais.
né? Esse E é diário. a questão, gente, da jornada. Você também precisa ter essa autonomia para você entender onde está o erro. Porque aquilo, volto, bato na tecla. Você só vai encontrar a solução depois que você souber onde está o erro. Exatamente. Então é importantíssimo testar e anotar, por mais que pareça chato demais, né? A gente precisa imprimir aquele papelzinho lá e anotar. E os planners da jornada são bem completinhos. A gente quer fazer para essa jornada também um material para cada tarefa, que a gente percebeu essa necessidade também, né, Nath? Então vai mudar bastante, vai melhorar bastante, porque cada coisa é muito específica, cada teste precisa ter o seu material. Então, esperem que isso vai mudar muito, vai ser muito bom também. Aqui. Ah, boa. A questão dos hormônios, que também isso a gente comentou sobre as variáveis ontem, né? Da questão do que pode, que não é só contar os carboidratos, e um deles que apareceram os hormônios. E aqui também, ele também faz diferença, né, na hora do seu fator de sensibilidade, na hora da sua ação insulina carboidratos. Então, por exemplo, um que a gente gosta de citar, porque todo mundo, como já se sabe, produz esse hormônio ao acordar, produz esses hormônios ao acordar, só que nós somos diabéticos, então nós percebemos isso. É o tal do fenômeno do alvorecer. Sabe quando o seu filho, sabe quando você vai dormir com uma glicemia que parece linda, tá tudo maravilhoso, e você acorda com aquela glicemia longe. Ou você coloca o pé no chão e você já percebe. Né? Ou você também é o FOF, né? O FOF, FOF. Ó, Nossa, eu é, também. Gente, eu tenho que enganar meu diabetes todo dia. Eu tomo na cama e fico me fingindo ela de moeda. sim, eu já falei muitas vezes aqui que eu não posso acender a luz se eu for no banheiro de madrugada. Por quê? Não sei se vocês entendem, vou explicar rapidinho como que funciona essa questão do alvorecer e por que que a glicemia sobe, né? O cortisol que a gente libera aí de manhã ou de madrugada, ali pelas 4 horas da manhã, a gente tem um pico de cortisol. Ele é um hormônio do despertar mesmo. Então, o que que acontece? Teu organismo, quando percebe que houve um estímulo de luz ou algo que ele perceba que você está acordando, ele vai fazer a tua glicose subir um pouquinho, porque na verdade não é que ele vai fazer a tua glicose subir, é que ele Ele, vai liberar cortisol. Então, né? Porque ele você, precisa desse para despertar, para fazer as coisas que você não estava fazendo dormindo. exato. Então você abriu o olho, acendeu a luz, você pode esperar que tenha sim uma glicose subindo. Uma coisa que eu percebo muito, uma dificuldade gigante em mães diabéticas que estão amamentando. Elas têm que acordar de madrugada, madrugada toda às vezes. E é muito complicado, porque isso é uma coisa interessante de pontuar. Quando você tem uma noite de sono ruim que precisa ficar acordando, provavelmente você vai ficar mais resistente à insulina no dia seguinte. E aí você vai perceber também que talvez essa tua contagem, esse teu fator de sensibilidade não estejam funcionando tão bem. E aí é uma questão também a ser observada. Então, essas mamães aí, eu sempre percebo um gráfico muito interessante, assim, na madrugada de mulheres que amamentam. Então, é um gráfico que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E é pequenas elevações no livro, assim. Porque justamente acorda, faz estímulo, dorme, acorda, faz estímulo e não adianta, tem que acender a luz, tem que acordar mesmo, Exatamente. tá? Então, o alvorecer, ele é justamente isso, liberação de cortisol que vai fazer um pico glicêmico. Minha basal deveria cobrir isso? Tem gente que consegue fazer a cobertura do alvorecer, do pico do cortisol ali com a basal simplesmente, porque esse alvorecer não é tão acentuado, não é tão agudo, né? Então, se você tem um pico de alvorecer de 10 pontos, 20 pontos, ok, tá tudo bem, você não precisa às vezes cobrir com uma ultra rápida. Mas se você tem um pico igual eu, que se não aplica insulina, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai chegando a 200, você Exato. tem que aplicar ultra rápida. E outra, por que que você não aumenta a basal, Rafa? Porque eu tenho hipoglicemia se eu aumento a basal. Então, por Exato. que que eu vou aumentar a basal para uma madrugada que está muito estável, mas que faz um pico agudo na hora que eu acordo só?
Então eu preciso aplicar ultra rápido. Olha isso, quando você sabe o manejo tanto das suas insulinas, outra aula que eu vejo também, outra coisa que as pessoas tendem a ficar muito resistente a assistir, achar que não precisa, é a aula de ação do tempo de insulina. Ah, na verdade, é a aula que explica sobre a insulina. Gente, sério, essa aula é a básica, sabe a aula básica que todo diabético deveria ter? Só que ela responde assim, sei lá, uns 60% das dúvidas que as pessoas têm. É. Essa aula, você vai entender o funcionamento. Exatamente. E aí leva a esse tipo de coisa. A esse detalhe que você consegue ter no seu tratamento, que se você teria medo de fazer, né? Uhum. Até perguntando, Exatamente. meu filho acontece o contrário. Ele tem hipoglicemia às 6 horas da manhã. Voltamos a essa outra questão. Com certeza, se só tem a basal agindo, é um excesso de insulina que ele tem. Gente, Mas ele teve hipoglicemia às 6 horas da manhã. Ele foi dormir com uma glicose de 80 ou ele foi dormir com uma glicose de 180? tem Por que essa. a hipoglicemia aconteceu só de manhã? Porque, não sei, eu não ouvi a pergunta, também não vou nem Foi conseguir só ouvir a resposta. Mas, normalmente, o que acontece? Qual é aquele gráfico do livro que eu percebo? 180 aqui, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí vem vindo, que é 6 horas da manhã. derrubando o morro. Vem Vai desse. ser aqui. Às 6 horas da manhã, 60. Ele Uhum. poderia ter tido uma hipoglicemia às 4 da manhã, às 3 da manhã, se ele tivesse dormido com uma glicose de 120. Só que a questão é que você está dormindo com uma glicose bem alta, né? Não sei se é essa a questão, mas estou pensando aqui que pode ser. E é por isso que você está com a hipoglicemia só lá na manhã, tá? Então, provavelmente, né? Vamos aqui só com essa E informaçãozinha, aí vem, Rafa, reforço uma da coisa que fazem mesmo. É treinar com a glicemia alta, dormir com a glicemia. Exatamente, porque senão ele teria hipo ali 3 horas da manhã. Então, acordar a criança, porque ela não pode dormir até 8 horas, senão ela tem hipoglicemia. A coitadinha é, da criança quer dormir até às 10, às vezes, num domingo, mas não exatamente. pode. Né? O adolescente, nossa, quanto adolescente que eu atendo, que a gente vê também, né, na jornada, que, poxa, ai, que coisa boa, agora eu posso dormir até às 10. Não Exato, preciso mais tomar café da manhã, né, tia? Porque, ai, eu exato. odiava. Então, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa individualizar, ajustar o tratamento à sua vida e não a sua vida ao tratamento, né? Nossa, Então, é uma questão fundamental de se entender. é exatamente isso. Aí volta até aqui que a gente estava falando do alvorecer. Isso acontece comigo, em preparação. Gente, eu cheirei insulina, eu posso ter uma hipoglicemia, porque a minha sensibilidade fica absurdo. E naquele momento de preparação, eu não preciso tomar insulina para o fenômeno do alvorecer. Quando eu treino no final da tarde, à noite, eu não preciso tomar insulina para o fenômeno do alvorecer, faço cardio, né? Só que vem, é isso que a Rafa falou. Tá, mas a minha vida não está acontecendo desse jeito. Imagina se eu não soubesse outra alternativa. O que eu ia fazer? Eu ia simplesmente ficar tendo hipoglicemia, a basal está muito alta, eu teria que Ou tomar. então, sabe o que que você ia achar que tinha que fazer? Viver em preparação. Viver em preparação. Exatamente. Nossa, agora minha saída é essa. Vou viver nessa loucura aqui. É possível viver em preparação? Ó, Jamais. peraí, dito e feito. O médico da mãe, da mãe pâncreas da pâncreas, falou para ela que o menino tem que dormir com a glicemia em 50. Aí, ó. Tô te falando. É um padrão observado. Então é isso. Provavelmente o que tem que acontecer? Testar se a sua basal não tá alta. Exato. Provável que esteja. E provável que esteja, exatamente. É engraçado, né? A gente bate o olho na situação, a gente já, basal alta, é isso, é aquilo. É exatamente porque, gente, conviver com isso, e até uma coisa que eu estava pensando, né, hoje, a gente estava ontem sobre médico, sobre nutricionista, sobre o pessoal da área da saúde, mas eu fico pensando, eles não têm essa dimensão que nós temos. A gente tem essa dimensão porque a nossa teoria não é, né, empírica. Tem Mas, pessoas, tem alunos, tem pacientes. Então é diferente, né, Rafa? Porque você tá vendo o negócio, é, você consegue analisar de outro ângulo quando você vive aqui. É diferente de um médico, que ele vai abrir realmente um livro e vai estar escrito lá, tá acordando com a glicemia em tanto, vai ter que aumentar tanto, tá acontecendo isso, aumenta isso.
Tem uma menina no meu Instagram que sempre me pergunta, não sei se ela vai estar vendo aqui, ela é nutricionista, ela sempre me pergunta qual é o seu embasamento científico para considerar 30% de gordura. O meu embasamento científico é o livro do Dr. Bernstein, mas não é um embasamento científico assim, é um embasamento científico de 500 pacientes atendidos e que deram Tipo, certo. 100 alunos, É o meu, de quantos alunos, Nath? 1.200 alunos. 1.200 alunos. Então, a questão é que talvez isso seja melhor do que aquele estudo, não sei das quantas, feito com 10 pessoas, que considerou que 10% da proteína da gordura deve ser considerado. Tá? Então, teste. Eu estou dizendo que é 30% da gordura que deve ser considerada para todo mundo? Não. Eu estou dizendo que essa é a base, de novo. Mas Exato. tenho pacientes que são 20%, tem pacientes que são 10%, tem paciente que não precisa corrigir. E aí você vai testar. Só que a questão simplesmente é essa, que a gente vive a prática e a gente atende muitas pessoas nesse sentido, e a jornada muitas vezes não vai, na maioria das vezes ela não vai só na teoria. Ela vai muito mais na prática, justamente porque a gente vive essa questão e vai te ensinar a prática. E sempre que você me disser assim, Rafa, com meu filho, comigo, é assim. Se eu aplico, eu tenho uma paciente que eu costumo falar que ela fala assim para mim, Rafa, se eu aplico uma unidade de insulina para corrigir a glicose do meu filho na noite anterior, no dia seguinte a glicose dele fica boa o dia todo. Se eu deixo ele dormir com 120 ou mais e não corrijo, a glicose no dia seguinte fica uma porcaria. Você vai dizer assim, tá louca, viaja. Não, eu acredito, simplesmente acredito, porque a gente sabe que tem umas particularidades que pode acontecer por N motivos. E eu, Exato. ok, né? É a vida acontecendo. É a questão do terreno novamente. Exato. E é aquilo que eu sempre falo. Gente, me preparar. As pessoas não têm noção do que é o fisiculturismo, assim. Vocês não têm ideia. Eu fui me preparar exatamente porque eu só queria entender o emagrecimento. E assim, mudou totalmente a minha cabeça. Eu compartilhei muito com a e mudou a nossa cabeça em questão de alimentação. Mudou, tipo, completamente várias coisas. É isso, é colocar a pele em risco para sair dessa teoria e entender qual que é a prática disso. Porque é muito, muito simples, por exemplo, a insulina engorda? Não, tá, todo mundo tá provado que insulina não engorda. Tá, mas o que que acontece para uma pessoa toma insulina? Como é a pele dela? Tem coisas que é isso, tá escrito em algum lugar, eu tenho um estudo sobre a minha teoria. E primeiro, e eu vejo muito isso, né? Primeiro a gente vê uma coisa que faz sentido aqui, fala, nossa, tá todo mundo falando ao contrário, tá todo mundo falando ao contrário. E aí eu vou encontrar algum estudo, alguma linha de pensamento que está se aproximando da minha. Exato. Você tem que ver sentido no que estão te falando, né? Eu costumo falar muito isso, assim, você não pode acreditar 100% em ninguém, na gente, não é porque eu tô aqui falando e porque eu tenho diabetes, porque eu sou nutricionista, ou porque é médico, ou porque... Não, que você tem que acreditar. Não é o Deus, não é o dono da verdade. Mas você tem que ver sentido na situação. Atendi hoje de manhã uma menina que ela disse assim, Rafa, eu aplico tanto de basal e a minha médica disse que 50% disso no máximo tem que ser fiasco. Eu disse, tá. E aí, no dia que você quiser comer um hambúrguer, você não vai aplicar provavelmente muito mais de fiasp do que 50%? Então não faz sentido, né? Você. Essa é a regra também. Se vocês passam por isso, contem aqui nos comentários. Né? Parece que muito assim, que diabetes ele combina mais com rotina e não a regras realmente. As regras analisar no diabetes que passam nos livros são totalmente sem sentido. Inclusive a Van falou, né, numa live que a gente fez do Fênix, que eu comentei justamente isso, né, de pessoas que acordam com uma glicemia alta e o médico vai lá e aumenta a basal. Ela falou justamente isso, que na faculdade o que ele aprende? Que É, acordou com uma glicose alta, tem que aumentar a basal. Independente do que esteja acontecendo durante aquela madrugada, a orientação que está na teoria, ali no livro, é que você aumente a basal do paciente. Só que ninguém olhou todo o contexto, né?
esse paciente às vezes está com hipoglicemia o dia todo. Aí você não ignora essa informação. Você viu que ele acordou com a glicose alta. Exato. E é o Aumenta a basal. né, Rafa? É por isso que tantas pessoas têm Cris, é assim, tem uma regrinha aí, que se você toma, por exemplo, 20 unidades de insulina basal, 50% tem que ser, você tem que tomar fiasp, entendeu? Então você tem que tomar 10 unidades de fiasp. É umas É, regrinhas que colocam, ou iguala, né? Tem que iguala, né, na verdade, coloca é. 50%. Aí olha a situação, né, dessa pessoa. Queria perder peso. Só que aí tinha dias que ela não queria comer aquilo tudo para dar 50% de fiasco, ela queria aplicar menos. Aí ela disse, Rafa, eu estava me vendo comendo muito mais, porque a orientação é que eu tivesse que aplicar pelo menos isso de ultra rápida. Só que é tipulada, ela não precisava aplicar rápida para quase nada. Se ela não quisesse, ela nem precisava aplicar se ela fizesse uma alimentação correta. Então, veja, não faz sentido. Eu não sou obrigada a aplicar ultra rápida se eu não estiver vendo a necessidade, né? Exato. Então, quando a gente fala assim, você não pode ficar sem insulina, a gente está falando sem insulina, seja basal ou ultra rápida. Se você percebeu que a basal está cobrindo porque você é LADA e porque fazer uma low carb no teu caso dá certo e você não percebe necessidade de ultra rápida, ok, não tem problema nenhum nisso. Você está com insulina, tá? Mas é obrigado a ser assim? Tão restrito? Também não, tá? Vai muito do que você quer fazer, como é difícil para você ou não, tá? Enfim, fugimos totalmente do tema, né? Né, cara, é isso, diabetes, gente. Você vai entrando uma coisa, você já está em outra. A gente está falando exatamente ao contrário. Para não se apegar a esse tipo de regra, na prática não tem o menor sentido. Vocês só teriam um tratamento engessado sem nenhuma liberdade. Mas, Rafa, voltando aqui, eu acho importante a gente falar por que a basal é tão importante no fator de sensibilidade. A basal ajustada é tão importante no fator de sensibilidade. A basal ajustada vai justamente de encontro a isso tudo que a gente está falando. Se você tem uma basal muito alta e à medida que vai percebendo qualquer glicose alta vai aumentando essa basal, você vai ficando extremamente sensível à insulina também em paralelo a isso, porque a basal alta vai cobrindo coisas que não precisa cobrir primeiro, né? Então, muitas vezes as pessoas não contam proteína ou têm as bendita da hipoglicemia no exercício físico, aquelas coisas todas, porque essa basal está em excesso. E, por consequência disso, você está com muita sensibilidade à insulina, tá? Não quer dizer que por ter 1/100, por ser muito sensível à insulina, você esteja com a basal alta, não quer dizer isso. Mas, normalmente, se você é um diabético de longa data, como eu, você tendo 1/100, significa que você está muito sensível à insulina e que provavelmente você esteja com um basal cobrindo o que não deva cobrir, tá? Então, se você É percebe muita bom vocês sensibilidade. entenderem o seguinte: muita gente me fala, mas dá certo. Não, não tá dando certo. Porque se você deixar de comer daqui 3 horas, você vai ter uma hipoglicemia. Não tá dando certo, porque você tem que treinar com a glicemia no 200. Gente, isso é o que mais me pega. Eu vejo profissional falando isso. Tipo, não, isso não pode ser normalizado, gente. Então, assim, se você tem que dormir com a glicemia alta, se você tem que treinar com a glicemia alta, se você tem que comer 3 em 3 horas, ponto, esse é o sinal que a sua basal está alta. E esse é mais um teste que a gente faz dentro da jornada da transformação. E eu acho que é um dos testes que mais muda a vida de, nossa, Sim, de todo mundo. total. Até porque, não, até hoje, eu não conheço ninguém que entrou na jornada da transformação e não precisou descer a sua insulina basal, desceu a quantidade de insulina que usa por dia. Exato. Já teve, inclusive, uma menina, né, que estava com uma glicada muito boa, de 6 ou 5 ponto alguma coisa, e que realmente começou a cuidar um pouco melhor ainda, né? Já estava bem, mas começou a realmente entender mais sobre cada detalhezinho, porque é o tal do ajuste fino que muitas vezes as pessoas não olham e que é o mais difícil de fazer, porque pegar um paciente com uma, né, uma pessoa com uma glicose totalmente descompensada e ir trazendo isso para a base, até que é tranquilo. Agora, ir no detalhe e na questão de baixar ainda mais, de fazer dar certo, de ficar aquele gráficozinho em linha reta, aí é mais complicado. E eu lembro que essa menina, inclusive, quase que zerou a basal dela, porque ela realmente era muito sensível à insulina, já aplicava pouquinho insulina.
Então a gente ficou até meio desesperado. Eu disse, vai, marca logo com o médico, porque isso não tá certo. Então a gente percebe que mesmo que você já tenha um controle muito bom, é possível melhorar, né? Com A gente certeza. sempre tem uma coisa para aprender. Só para deixar claro uma coisa, gente, esse conceito que nós estávamos falando é exatamente que não é para fazer. Então, assim, você pega esse conceito, você joga fora no lixo. Não, não é para fazer. A gente estava falando exatamente que é mais uma das coisas que passam na teoria, que está nos livros, que está na faculdade de medicina, mas que na prática não funciona. A gente sempre vai explicar a teoria para você entender de onde sai a coisa, né? Por que Tá? que eu parti desse ponto? Por que que alguém... Como é que eu vou começar? Como é que eu inicio? Então, eu inicio daqui, mas o importante é individualizar e testar. É isso que a gente quer que você faça. Teste e individualize seu tratamento. Porque não vai, provavelmente não vai dar certo, só na teoria. Exatamente. Aqui, Rafa, essa questão de contagem de proteína. Me explica o que você queria falar. Agora, o que que eu ia falar? Não tenho ideia. Eu ia falar provavelmente que a basal cobre proteína, será? Eu acho que é isso. Na não necessidade de contagem de proteínas, acho que é isso. Ah, eu anotei nos tópicos isso? Aham. Ah, então provavelmente, nem tô achando aqui. Mas é isso. Normalmente, quando a gente está muito sensível à insulina ou tem uma basal muito alta, a gente percebe que não precisa contar proteína. Mas é uma questão que tem que ser observada com muita cautela, porque provavelmente ou essa pessoa é LADA ou em lua de mel, ou provavelmente ela está com uma basal em excesso cobrindo o que não deveria cobrir, Ou a né? terceira opção também, que é tão horrível quanto a pessoa não come quantidade suficiente de proteína, né? Tem É, isso também. esses três, geral, acho que eu Ou não. assim, ó, e que eu também percebo às vezes, né? Porque é justamente aí isso que está na literatura, né? Você normalmente não precisa contar proteína, por quê? Porque o que manda a diretriz é que você tenha uma base de 60% de carboidrato na tua dieta, certo? Então, se você tem 60 e 20 de proteína, 20%, você provavelmente, né, 20% de proteína, 20 ali de gordura e aí 60, né? De carbo. Provavelmente você está aplicando muito insulina para o carboidrato e, lógico, comendo pouca proteína, como a Nath já falou, e essa proteína aplicada em excesso ali numa primeira dose para o carboidrato acaba cobrindo Essa insulina. proteína. Aham. A primeira insulina que você aplica para a contagem de carboidratos, ela continua ali fazendo efeito e às vezes cobrindo. Aí volta. Não, mas tá dando certo. Tá dando certo nada. Não É tá. a mesma questão que eu sempre falo daquela época que eu fiquei gripada, que eu tive que aumentar a basal e que quando eu percebi que a gripe tinha ido embora, eu comecei a ficar maravilhada que eu não precisava mais contar qualquer coisa que eu fosse comer. Então, que lindeza, né? Tá dando muito certo. Agora eu tô curada, minha vida melhorou 100%, não preciso mais aplicar insulina para brócolis. Só que deu 2 dias, hipoglicemia de 40 à noite. Nossa, Aí, mas ok, lindo. Então vou começar a dormir com uma glicose de 180 para acordar com ela boa? Não, né? Eu ajusto minha basal. Porque é lindo, é maravilhoso não precisar aplicar insulina para tudo que eu for comer. Lógico, muito bom. Mas a custa de quanto de hipoglicemia? O que que eu vou precisar me sacrificar aí no tratamento, né? Então tem exato. que ver o que que é interessante para você. E é aquilo, né? Essas hipoglicemias, elas nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm acompanhada, né? De muito rebote, muita hiperglicemia. Então, é isso. Vocês têm que analisar. Aí volta o excesso de insulina, com todos os problemas. Estou tomando mais uma, tá, gente? Com todos os Não tá problemas certo. que acontecem. Então, essa é a grande questão. Rafa, vamos responder aqui algumas perguntas. Eu vou começar com essa, polêmicas. O médico do meu filho falou que a glicada dele está em 7,5, tá bom pra ser criança. Gente, só corre. Mas aquilo, mas você corre, mas você vai direto para a jornada. É isso que eu quero deixar claro para vocês. É muito, vocês querem muito que as coisas sejam na mão do outro.
Só que o diagnóstico é seu para o resto da vida. O diagnóstico é do seu filho para o resto da vida. Você não pode deixar na mão de outra pessoa e esperar que ela saiba todos esses detalhes. Porque é o que a gente está falando, eles vão cuidar do macro. E até uma boa nutricionista, a Rafa sempre fala, não é possível ela passar em uma consulta tudo que tem para falar de diabetes, porque não é possível. Entendem isso? Então, vocês precisam ter autonomia, vocês precisam entender do tratamento. E 7,5 não é uma boa glicada para ninguém. Não mesmo. É lógico que sempre a criança, né? Eles acham que o maior medo é a hipoglicemia. Só que se você estabiliza essa glicose do teu filho e você consegue ter umas glicemias mais estáveis, por que que você vai querer que ele fique com uma glicada de 7,5, uma glicose média de 180? E na verdade é isso, né? A velha questão de 180. Vou ficar o dia inteiro em 180, em 160, porque é mais seguro. É menos perigoso para o meu filho, é menos provável que ele tenha uma hipoglicemia. Putz, mas será mesmo? Porque aí, e a longo prazo, como é que vai ser a vida desse filho, né? Então a gente tem que olhar para isso também. Exato. Tem que entender, gente, essas glicemias altas, o que que elas causam? Oxidação dos tecidos, dos microvasos. Isso, gente, não adianta, vai perdendo realmente. Aí começa as complicações, que é aquilo que a gente sempre fala. A gente não quer que você tenha medo da complicação. É pelo contrário, eu quero que você vive com aquilo exatamente de você ter um bom controle glicêmico para a gente não ficar pensando em complicação. Eu não Sabe acordo. uma coisa que me veio agora na cabeça, porque, e é uma coisa que o Vitor às vezes me fala, Rafa, vocês deveriam ter uma aula, e agora eu percebi que talvez isso realmente seja importante. Você deveria ter uma aula sobre o problema de uma glicose alta, uma glicada alta. O Patrick Não fala, é, ele não é você colocar medo, pavor, dizer que a pessoa vai perder o dedo, a perna, o dente, enfim, a visão. Não. É você realmente fazer esta pessoa enxergar claramente o perigo que está correndo. E aí talvez realmente faça sentido, né? Porque são 3 meses aí com uma glicada de 7,5, vamos supor, o teu sangue está viscoso, está glicosado, você está com uma inflamação muito grande e isso complica toda a tua saúde. Não é uma questão assim de, longo prazo daqui a 30 anos só. Não, até você está a criança, estressando. exatamente, a criança tá de um jeito que você não tá entendendo muito bem os comportamentos dela, tá muito cansada ou tá muito estressada, é exatamente isso que você está fazendo com o corpinho dela. Então é isso, gente. Não, não dá, não dá. E é, realmente, Rafa, a gente precisa ter essa aula. E é por isso, não é para você ter medo, e sim para você ter clareza do que é o diabetes, porque sim, é um diagnóstico silencioso. Não adianta a gente falar que não é. É, as pessoas vão curtindo a sua vida aí, vão fazendo as coisas, etc. E depois chega. E às vezes é você não estar olhando para o presente, né? Ela já chegou, ela já está. A complicação já está ali, a consequência daquilo, só que você não está conseguindo observar. Exatamente. E a aula vai se chamar pelo amor ou pela dor, né? Bom, Porque, inclusive, é uma coisa que a gente até botou lá no Instagram, né? De onde surgiu a jornada da transformação, que foi o Patrick que ajudou a criar o lema e tal, do barco, do marinheiro e tal, que você percebeu o símbolozinho é isso, né? E a questão de sempre buscar ou pelo amor ou pela dor. E a gente percebe que muita gente só vai buscar realmente o tratamento adequado quando é pela dor, quando já tá com alguma complicação, com alguma retinopatia, que é muito comum ter alguma lesão no rim. Então, é mais complicado, né? Você não precisa deixar chegar nesse ponto. exatamente. É para não deixar chegar nesse ponto. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Tem na caixinha. Interessante. Na jornada, podemos partir do zero no tratamento do diabetes, ajustando tudo. É exatamente isso que acontece. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu esqueci o nome dela, mas não consigo esquecer a história dela. Ela tinha 21 anos de diabetes. O pai, a mãe dela, assistiam todos os dias com ela todas as aulas. E eles mudaram completamente a visão do tratamento. E foi exatamente isso. A vida dela mudou, fez assim, ó. Ela ajustou completamente tudo, todos os detalhes do tratamento.
porque era simplesmente tudo bagunçado. Era tudo levando né, daquele jeito. Então, É sim, eu muito legal. mesmo. Se você. A gente nem precisa ficar falando sobre o que é, o que não é. Quando a gente faz algum post, muitas vezes as pessoas vão lá. Se você for no meu último post, no que eu fiz ali de abertura das inscrições, tem uma menina que já comenta lá. Vale muito a pena, a gente aprende a mudar totalmente a visão sobre o tratamento, aprende de forma muito fácil e muito clara, porque é aqui, ó, é isso que a gente fala. A gente não fala com linguagem técnica, a gente vai falar com você que é paciente. A gente não está dando um curso para profissional de saúde. Exato. Eles entram, muitos médicos e muitos nutricionistas entram no nosso curso para aprender justamente a prática, que é onde peca a faculdade. Mas a linguagem é essa, sempre vai ser falando com você, né? Nunca vai ser difícil de entender. Não é para ser, pelo menos. Exatamente. E alinhando, né, sempre a teoria com a prática. O que fazer, quais decisões tomar, né? É exatamente esse o intuito da jornada, realmente. Foi criado exatamente para isso. Como ajustar o fator de sensibilidade em quem faz low carb? Eu acho que isso foi até uma caixinha minha hoje, né? Se a pessoa perguntou, não sei se é a mesma pessoa agora, É, mas a pessoa perguntou o que eu ajusto primeiro na low carb? Se eu for começar low carb, eu ajusto primeiro relação insulina-carboidrato ou fator de sensibilidade? A questão não é essa. Provavelmente você nem vai precisar ajustar a relação insulina-carboidrato ou fator de sensibilidade. É possível que nem precise. Mas é como a gente falou aqui, né? Pode ser que você veja uma sensibilidade à insulina e aí tenha que reduzir sua basal. E aí isso é fazendo teste de novo, é percebendo a tua necessidade de redução. Não é antes de começar já reduzir, tá? Então você vai começar reduzindo um pouquinho o carboidrato. E isso é uma coisa muito interessante também, né? Não puxando sardinha da jornada, mas a gente vai do início. Então, a primeira estratégia alimentar é justamente reduzindo um pouquinho, aparando as arestas, tirando o excesso de industrializados da tua dieta. Segunda estratégia alimentar, a gente vai numa low carbzinha mais restrita, vai te ensinando. Terceira estratégia, relação proteína-energia, vamos colocar isso em prática. Então, a questão é ir aos poucos, não decidir simplesmente do dia para a noite não comer mais carbo, porque é, agora fosse, e aí você vai ter uma hipoglicemia amanhã já. Não, você tem que ir devagar, entendendo e fazendo os ajustes. meu filho toma 6 unidades de Lantus pela manhã e três unidades de Lantus pela noite. Já que a Lantus dura 24 horas, as dosagens estão se juntando. Ele estaria tomando 18 unidades? Porque está acontecendo exatamente isso. Está acontecendo exatamente o que? As hipoglicemias, é isso? Primeiro ponto, É. Lantus não dura 24 horas. Não Ó, dura. de novo, volta à aula que eu falei. Eu falo, gente, a aula é necessária. Não. Na teoria, algumas teorias aí mostram que sim, mas o que a gente percebe, tem um estudo muito legal que mostra que menos do que 24 unidades de Lantus já reduz a ação dela, o tempo de ação. Então, por exemplo, eu apliquei, é igual a ultra rápida, né, que eu sempre falo. Inclusive, eu acredito que nos meus posts últimos você vai conseguir entender isso já. Então, volta lá depois da live e dá uma lida com calma. Mas eu mostro ali nos gráficos. Uma coisa é tempo inicial e tempo final de ação. Outra coisa é potência dela. Então, você aplicou ela aqui, mas não espere que ela já comece a funcionar, porque ela tem um potencial de ação e ela vai começando a agir. Só que você percebe que aqui ela não está aqui ainda? Aqui é 2 horas depois de aplicada. Você vai tendo esse potencial de ação e aqui em 3, 4 horas você já está no pico da Lantus. Só que chega ali em 18 horas você começou a perder a ação dela de novo. E aí é óbvio, né? Você não vai sobrepor dose e muitas vezes você vai precisar sim fracionar a Lantus justamente por causa disso. Agora, tô tendo hipoglicemia. É porque a Lantus está É, né? sobrepondo? Não.
terminou aqui a Hum? pergunta. Ela terminou a pergunta. É que não precisa. Tem lanche que não precisa de insulina. E à noite sempre dou um iogurte natural. Aí volta no outro caso. Antes de dormir. E a glicemia vai para 180. E vai baixando muito durante a noite. Então, justo. A questão é que provavelmente essas 3 unidades noturnas aí estão em excesso. Ou, tudo bem, talvez no seu caso ela dure as 24 horas. Isso não é uma regra, tá? Não é uma coisa máxima assim, isso aqui é verdade, ela não dura 24 ou ela dura 24. É teste, sempre vai ser teste. Que já é provado, né, Rafa? E que você até falou, ela tem realmente uma queda. Não adianta a gente falar, independente se ela está durando ou não. Se deu 24 horas, que seja, que ela esteja ali presente. A ação dela é mínima já. Tem pouca realmente. Exato. Então, ela tá ali presente, mas normalmente é um horário que você vai perceber mais resistência à insulina. Se Exato. você aplica 8 horas da manhã, 8 horas da manhã do dia seguinte, quando você for aplicar novamente a dose, você vai estar quase que sem insulina lantus agindo. Então, Exato. é um horário de muita resistência que você está sem insulina. Então, por isso que a gente tem que fracionar lantus muitas vezes. E é uma dose menorzinha à noite. E aí é uma questão de individualizar. Mas se está tendo hipoglicemia, ou você pode ajustar a dose lá da manhã ou a dose da noite. Aí você tem que ver o que vai fazer, né? Mas tá alta. Se tá tendo que comer, tá alta. Exato. Tem hipoglicemia, gente, de basal. É outro teste, porque também tem que testar a sua dose de insulina. É a nossa base sempre, né, Rafa? Quando a gente fala, a gente vai falar de todos os assuntos, a gente passa por insulina basal. A importância de ter uma basal bem ajustada. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Mais um ano não é muito. Mais um ano não é muito, eu não entendi essa pergunta. Não me Um lembro. ano de jornada, provavelmente. Não sei. Me expliquem aí essa pergunta. Um ano de assinatura. Sei. Deve ser. Né? Se for, a questão é que a gente vai ter aulas a cada 15 dias e você sabe que o assunto de diabetes não acaba nunca, né? Então, Exatamente. Foi. Daí, e repito, é novo no dia. Não tenho certeza. Ninguém fez isso. Realmente a gente quer que a diabetes e a jornada ela seja realmente completa para vocês. Que vocês não saiam com nenhuma dúvida. Que tenham atualização. É por isso que hoje, além das 30 aulas que já estão gravadas, que quem comprou já tem disponível na hora que compra, já recebe o acesso e você já, né, já tem essas aulas disponíveis, também a cada 15 dias vai acontecer ela ao vivo, uma aula ao vivo, diversos assuntos. E vocês vão ter o cronograma em breve. a questão também é que você, eu estava até falando esses tempos com o Vitor, né? De tempos em tempos eu preciso fazer testes novamente, a Nath também precisa fazer teste novamente. E eu vejo a jornada para mim, Rafael, que ajuda vocês a testarem como uma oportunidade de refinar o meu tratamento. Então, a cada 2, 3 meses que a gente vai lançando uma mentoria aí, por isso que até a gente falou, vamos botar como regra primordial que eu e você façamos junto com os alunos esses testes, porque é uma qualidade de vida para a gente. Então, Exato. não acha assim, eu sei de tudo e agora eu não preciso mais, eu já estou bem. Então, não, eu preciso ajustar meu tratamento de tempos em tempos, assim Exato. como é aquela questão de ir no médico, né? Você às vezes precisa, né? De 3 em 3 meses. Que Os nossos hábitos, realmente, a nossa rotina, levam as coisas a mudanças, não adianta. é. Então, ter esse olhar atento é bom, de vez em quando, né? Estão perguntando aqui se Tresiba pode ter pico de ação. Olha, isso é bem controverso. É mais uma coisa, né, Rafa? Na teoria, a gente vê uma coisa que não, que é uma insulina estável, mas na prática, a gente consegue analisar outra coisa. É por isso que tem muita gente hoje em dia fracionando a Tresiba. Eu estava fracionando. Mas sabe, Rafa, uma coisa que eu até ia comentar com você. Fracionando a Tresiba, é, só quando eu estava comendo bastante. Quando eu saí da,
da Na preparação, estava com um aporte calórico muito grande, não dava conta. Agora, tô tomando Tresiba uma vez, né? Não, é diretamente ligado a isso. Eu acho incrível. Você pode até ter, às vezes, um tratamento bem ajustadinho, mas se você está comendo demais, não adianta. A basal tem que estar mais altinha, tem que fracionar. Mas a questão da Tresiba, voltando, né? Realmente não tem estudos e muitas vezes você vai, muitas vezes não, você vai quase que em 99% dos médicos e eles vão te dizer, não tem estudo que diga que você tem que fracionar Tresiba, isso é loucura. Mas, de novo, né? Poxa, não fracionei, tenho hiper de manhã. Botei uma unidade, duas unidades, sei lá, fracionei, coloquei uma dosezinha bem menor ali de Tresiba depois da janta, e aí eu já. Depois da janta, não, à noite ali. E aí eu já não precisei mais, porque eu já não tive que alvorecer. Então, a É, prática, né? é, a sorte aqui. Vocês estão vendo o gráfico? A minha meta, não sei se vocês conseguem ver, mas até 150. Por que você está mostrando isso, Natália? Eu estou mostrando porque é exatamente isso. Não é impossível. Sabe? Não é a coisa que as pessoas falam, ah, glicemia do blogueiro. Essa palavra eu acho muito legal. Blogueiro, como se a gente fosse blogueiro, realmente. Mas entendam que isso não é realmente. Eu não sou. Eu sempre falo e repito. Eu não sou especial. Eu não sou escolhida de Deus. A Rafa também não é escolhida de Deus. Isso daqui não é a sorte. É só. E é o mais legal. É que hoje são decisões tomadas já no automático, exatamente por ter esse conhecimento. E por isso que, meu, Rafa, eu cheguei na Rafaela há 2 anos atrás, acho, Rafa, sei lá, ano de pandemia já, eu não sei mais contar depois da pandemia. Falei, Rafa, a gente precisa montar o curso. A gente precisa mostrar pro pessoal como é que faz. Não dá para ficar só aqui da gente. Não dá para só a gente, sabe? Eu Aqui em disse, casa, vou lá para São Paulo, né? A gente despencou para São Paulo, vamos. Ficam até que horas, né? Madrugada a fazendo isso. madrugada. Eu lembro de estar sentada aqui na escada, em outro. Meu, é isso. Era outro apartamento. Ah, é. Mas, e foi assim, né? De qualquer jeito, a gente lançou e vamos Não é embora. A a gente, proposta. inclusive, disse, vamos lançar uma nova jornada agora e vamos dar de bônus para os primeiros alunos, porque não deu tão certo assim, vamos fazer de novo e muito melhor. E aí a gente foi melhorando cada vez mais. Acho que agora ela está realmente fantástica, né? Não tem nem o que falar. É, agora tá redonda mesmo. É isso. A gente batalhou para isso e chegou. Na jornada, vocês falam sobre especificações dos tipos de diabetes. Exemplo, lá da particularidades. Sim, Primeira aula. primeira aula é sobre isso. A gente fala sobre os tipos de diabetes. Mas o que a grande questão, o que é legal da jornada? Nós temos um grupo, né? É uma comunidade realmente. E é diabético para dar com. É o que tem de diabético lá. E tem muitos diabéticos estipulada. É Tem. exatamente. Olha, os diabéticos, os alunos diabéticos estipulada me ensinaram tanto sobre diabetes estipulada, que eu tinha uma visão sobre diabetes estipulada muito distante, e hoje eu tenho outra completamente diferente. E sempre até, em respeito a eles, a nós duas, né? Quando a gente vai falar alguma coisa e lembra que aquilo não funciona para um diabético estipulado, que na maioria não funciona, a gente já, opa, mas isso daqui para um diabético estipulado é exatamente isso. Porque a gente começa a entender, não tem como não falar de diabetes estipulada. Inclusive porque hoje eu percebo que é o que está aumentando, né, Rafa? Cada vez mais diabéticos descobrindo o diabetes tardio e tipulada, geralmente, ou muita gente também que eu já tenho diagnóstico de tipulada no direct. Falei, você não é diabética tipo 2, não. Vai lá no médico, volta lá, vê e dito e feito. Já tipulada. Eu tenho uma paciente de 70 anos, um amor de pessoa, que foi indicada por uma paciente minha, que é a avó dela. Aí eu lembro que também, diagnóstico de tipo 2 há 40 anos. E sempre usou insulina, desde o segundo mês de diagnóstico. E é um vai e vem de tira insulina porque ela é tipo 2, bota insulina porque ela não está precisando, tira insulina, bota insulina e ela em cetoacidose e piora o tratamento, emagrece demais. Sempre no tratamento errado, porque nunca foi diagnosticada corretamente como LADA.
Então, é importante entender, né, a particularidade do LADA, entrar logo com um tratamento correto, porque se você começa a tratar o tipo LADA corretamente, desde o início, você preserva de forma muito mais tranquila as células beta e prolonga essa facilidade no tratamento que ele tem, né? E isso é fantástico, né? Porque ter essa facilidade de tipo LADA, que, né? Lógico que a gente sempre fala, é fácil, mas é difícil, né, ser LADA, porque tem muitas coisas que são mais complicadas. Mas também precisa de menos insulina, o tratamento é mais tranquilo, você percebe um controle melhor. Aqui, vamos responder. Ela falou que era um ano de jornada, é isso mesmo. Para ficar claro, né? Não é um ano de jornada, não é desse jeito. São 30 dias, ou seja, vai ser do dia 28/3 até o próximo mês. São 30 dias de mentoria. E aí, durante um ano, vocês vão ter aula a cada 15 dias. E você pode, é aquilo, gente. São aulas que você pode entrar ao vivo, que você pode estar deixando, você vai lavar uma louça, você coloca eu e a Rafa lá para ouvir, você vai Tá limpar no uma áudio? casa, fazer um cardio. Então é isso. A mentoria ela acontece em 30 dias. É impossível fazer uma mentoria em um ano. Não, não tem nem como. E é importante frisar que você comprou hoje a jornada, você tem acesso à próxima mentoria, né? Você deixou para comprar a partir de quando? A partir de segunda-feira já, que vai encerrar. Aí você já vai participar da outra mentoria, tá? Então, se você comprar o anual, é importante isso porque você precisa comprar até tal dia, até domingo, para já participar dessa turma da mentoria. Ó, uma coisa aqui. Minha filha tem um ano de diagnóstico. Ela tem 7 anos. Toma 16 unidades de Lantus e divido 10 pela manhã e à noite 6. Será que está certo? Porque ela tem uma glicemia, sobe e desce. Dorme com 118 e acorda no 300. A primeira coisa é isso exatamente que é o que quer criar em vocês. É você olhar para a situação e entender se ela está certa ou se ela está. Eu respondo para você. Está errado, Rafa? Provável. Mas É. por quê? Porque tua basal tá errado ou porque a tua janta tá errada, né? Provavelmente a janta. E Mas aí, é as questões. Volta-se nisso. É exatamente o porquê. Tá errado. Tá, mas aí agora, como que vai corrigir isso? Por que que tá acontecendo isso? E é pelo que ela fala, a glicemia chega a 400, 300, vai para 118, realmente é um sobe e desce. então tem que ver muito alimentação, contagem de carboidrato, não só a insulina basal, não é só a Lantus aí, nesse ponto. Provavelmente é o outro ponto que precisa ser ajustado. Exatamente. E é Muitas vezes importante. acontece tomar leite antes de dormir. Leite é um terror antes de Exatamente. dormir. Leite é pico glicêmico na certa, porque é carboidrato com gordura. E o índice insulinêmico do leite Nossa Senhora. é absurdo. Exato. E tem coisas, né, gente, que a gente compreende como hábito. Eu nunca vou esquecer, Rafa, talvez você se lembre, de um pai que era de Minas, que o filho gostava muito de comer pão de queijo, gostava de leite, etc. E eu lembro no último dia da jornada, que aí o menino, tipo assim, que ele virou craque na cozinha. Ele tinha poucos anos, acho que ele tinha 9, 10, 11 É anos. muito legal. E ele fazia as receitas, ele criava os pão de queijos, criava as coisas dele. E exatamente como os hábitos alimentares, e naquela época acho que era 21 dias de mentoria, em 21 dias mudaram. Então, entendam isso. Os hábitos de uma família podem mudar a qualquer momento. É necessário, né, de um conhecimento e principalmente a vontade, o querer mudar. E é interessante porque esse pai, se eu não me engano, ele falou no primeiro encontro, né, que é o encontro ao vivo que a gente tem, que não é necessariamente uma aula, mas é um encontro e uma explicação das metas também, uma aula sobre metas, mas é mais uma coisa para a gente se conhecer também. E esse pai, quando a gente abriu para os alunos conversarem, para se conhecerem, ele falou, né, que a meta glicêmica, a glicada dele também era 7 e pouco, 7,5, nunca tinha baixado disso, já É, tinha, o médico sempre falava que essa era uma glicada ótima, que já estava muito bem. E aí ele foi percebendo que dava para melhorar e que não era tão difícil, inclusive, de melhorar, né? Que a glicose podia ficar mais estável. E ele melhorou muito. Eu lembro que foi um resultado muito bom.
Oi. Deixa eu ver aqui. Tô perguntando se uma log é bom. Excelente, é minha insulina, gente. Eu não troco uma log por nada, não adianta. Vai ser difícil. Vai ter que vir uma. Só quando vir, que já tem lá fora, da mesma marca. Enquanto não vir, eu não faço essa troca. Não adianta. Para mim, Fiasp não funciona, Novo Rapid são águas. E tem a teoria, mas também não é nada comprovado, mas tem uma teoria, né? Que a insulina é regular para uma log. Não, na verdade é qual, Rafa? A insulina regular para. A insulina, uma log, ela é 2,5, se eu não me engano. Tem que ler de novo. É que eu ia falar da primeira. É 2,5 mais Não, potente do que ele compara. Eu esqueci qual insulina que ele compara primeiro. Ele compara com uma, que ele fala que é 1,5 mais potente, talvez e a seja uma log. regular. É, isso aí. Isso aí. E a uma log 2,5. E realmente, gente, para mim faz. Não adianta. Eu E tomo. a Novo Rapid, daí seria também a metade aí do caminho, né? Exatamente. E Eu... realmente é isso que a gente percebe. Só que aí, de novo, né? Tem a questão de ser uma insulina muito potente, uma log. Será que para uma criança é interessante? Uma insulina muito Será que pro potente? nada é interessante? É Muitas bom. vezes eu percebo que é uma porcaria. Por quê? Porque a uma log é muito potente, dura muito tempo, cobre muito bem. Só que eu não preciso dessa cobertura toda para uma criança muito sensível à insulina que faz 1 para 200. E que essa insulina vai fazer efeito tardio. E aí eu preciso de uma insulina que seja mais rápida mesmo, porque eu vou ter que aplicar logo depois de comer ou na hora de comer, porque essa criança nunca come tudo que eu boto no prato. E não pode durar tanto, porque senão ela vai ter uma hipoglicemia. Então a Fiasp dura menos, age mais rápido. É, é aquela questão, né? Existe uma melhor que a outra? Existe, mas para tua individualidade. Exatamente. Novamente, tem que testar. Tem que saber como fazer. Hoje descobri recentemente que sou DM1, tomo 30 unidades de Lantus de manhã, 2 antes do almoço, 2 antes do jantar, pelo que ela parece. Lantus? Exato, também fiquei com essa questão, mas ela escreveu isso. É, claro, estou tendo muita hipoglicemia, como posso melhorar? Estou esperando na jornada, tá? Link na bio. Ah, gente, é sério, é isso que eu Acredito que não falo. deva ser Lantus, ela deve aplicar ultra rápida antes das refeições. Senão é muita loucura, né, gente? Não, aí já é demais, mas eu acho que é isso mesmo, Já é Rafa. demais com essa hora da noite aí, eu vi uma palhaçada dessa. Exato. O que que os médicos falam? Eu fico E que ele pensando, fumou? tem na cabeça de falar, toma 2 unidades de Lantus antes do seu jantar. Não sei. E que ele fumou? Exato. Mas volto a repetir. Gente, agora nós vamos encerrar a live, mas novamente, se você se identificou com qualquer coisa daqui, se você tem dificuldade, para de adiar a decisão de ter um controle glicêmico bom. Eu vejo que vocês gastam 79,90 com qualquer outra coisa da vida, mas 79 com você, com a sua saúde, que são as coisas mais importantes da sua vida. Eu não sei se você consegue se lembrar disso. Você não vou. Ou Faz um já. exercício. Vê aquela pizza que você vai pedir na sexta-feira à noite, quanto custa? E que provavelmente você vai ver que não vale a pena comer toda sexta-feira. O sushi. Você acha que uma pizza custa menos de 79? Não sei o lugar que mora, mas uma pizza média aí, 80 para cima. Então, economiza. Começa a colocar mais dinheiro na tua saúde. E a gente tem até, vou ver se eu consigo publicar amanhã, o Gustavo fala, né? Que a jornada, na verdade, faz você economizar, porque ela vai fazer você economizar com insulina. Sem contar na ajuda que a gente vai te dar para conseguir ver se consegue entrar com o processo. Tem até recebi sobre isso, sobre essa questão do processo. Peraí. Então, ó, só, Rafa, antes de terminar, tomei injeção de antibiótico hoje, meu açúcar não abaixa de 200. Já tentei várias vezes. Uma log 4 unidades e não baixa. É exatamente o que a gente falou ontem sobre isso, né, Rafa?
Sim, provavelmente tem que. É aquela coisa, é a basal. Tua basal, coloca na tua cabeça, tua basal vai mudar, às vezes, num mês, 3 vezes. Vai depender muito do que você for fazer, né? Não estou dizendo que você tem que ficar mudando, mas você precisa entender que ela não é fixa, que não é 15, 20 unidades até morrer. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Bota isso na E cabeça. seguinte, quando você tomou o medicamento, então a gente já sai do pressuposto que você já está com infecção, que você está com algum problema de saúde. Então, pronto, aí já estão contrarreguladores agindo no seu organismo exatamente para te curar, para te sarar. Então, isso já aumenta a glicemia. Aí a gente pega os medicamentos, pronto, aumenta mais a insulina. Você fica com uma resistência a mais a glicemia. Você fica com uma resistência à insulina transitória. Então, é necessário, aí, como a gente explicou hoje, é mais uma das coisas que muda o seu fator de sensibilidade. Não vai adiantar você tomar um para 30, um para 40 que você faz normalmente, exemplo. Não vai adiantar, porque não vai baixar, porque você está com uma resistência à insulina. Então, você vai precisar de mais insulina para esse momento. E outra, né? Não vai ficar comendo macarrão. Não vai dar certo, gente. Bota isso na cabeça. Come menos carboidrato, come um pouco mais de proteína, dá mais saciedade, dá alimento para o teu organismo se curar. Outra coisa, normalmente, me diga aí, quem que não fica gripado e perde o apetite? Eu acho isso a coisa mais incrível do mundo, porque é o teu corpo te mostrando que você tem que poupar energia, você não deve se entupir de comida. Por que que você está num período de resistência à insulina e você vai ficar enfiando goela abaixo uma sopa de batata com teu filho? Não, É, não fica insistindo nisso. Você tem que dar uma alimentação, né? Não pode deixar sem comer eternamente. Mas é leve, não precisa se e entupir de carboidrato. respeitando a premissa da fome, porque o seu corpo ele está ocupado fazendo Exatamente. outras coisas. A prioridade dele no momento é se curar, é se sarar. Então deixa, porque quando você coloca aí a comida e é isso, coloca muito e fica com a glicemia alta e etc, você só está prejudicando, né, a sua recuperação, porque o seu corpo, além de fazer tudo que ele está tendo que fazer, ele vai ter que metabolizar tudo que você está colocando para Exatamente. Então, respeitar a fome nesse dentro. momento é algo fantástico. Exato. Era, a Franciele falou que é Lantus mesmo, é só Lantus. Fran, realmente, Vê se não, você consegue em outro médico aí para ver uma segunda opinião. realmente o tratamento Tá estranho. estranho, é. Então é isso, gente. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar de um assunto polêmico. Que é Vamos falar. justamente isso, né? Da gente Exato, poder não ter autonomia neste tratamento. exato. É isso. Até amanhã, meu povo. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nas nossas caixinhas. Inscrições para a jornada é no meu link e no link da Rafa. Clica lá, lê todas as informações. Hoje tem o plano anual e tem o plano mensal. Os dois, ambos, por R$ 79,90, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Beijo. Beijos.